Pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês 5 fundos imobiliários de tijolo de base 10 que atualmente temos disponível para poder estudar e quem sabe investir. Eu já fiz aqui alguns vídeos falando sobre fundos imobiliários de tijolo de base 10, especialmente citando aqueles que na minha opinião são os melhores. Mas eu ainda não fiz um vídeo listando os fundos imobiliários de base 10 que temos disponível. Mas alguns inscritos me pediram para poder fazer uma lista de todos os fundos imobiliários de base 10 de tijolo que temos disponível. Então, é o que eu vou fazer aqui nesse vídeo de hoje. Lembrando, pessoal, que atualmente temos sim muitos fundos imobiliários de base 10, porém na sua grande maioria são fundos imobiliários de papel e que muitas vezes apresentam um risco maior de investimento. Já os fundos imobiliários de tijolo, eles são mais fáceis de se analisar e são relativamente mais seguros, já que se trata de imóveis físicos. Se o inquilino deixar de honrar seu compromisso com o aluguel, o fundo pode retirar aquele inquilino e colocar outro, sem maiores prejuízos. E no futuro próximo, vale lembrar para vocês que teremos mais duas boas opções. Temos o RBVA11, que é um fundo de imóveis comerciais. Ele está querendo fazer o desdobramento das suas cotas, dependerá aí dos cotistas aprovarem ou não. Então será mais uma boa opção de fundo imobiliário. E também temos o fundo de shopping, o BBIG11, que é o fundo que está aí em processo de IPO e que já nesse mês de maio provavelmente já começará a ser negociado na Bolsa de Valores. Então, relativamente teremos aí mais algumas boas opções. Eu vou falar de maneira resumida, pessoal, sobre cada um deles, então se algum deles lhe interessar, procure analisar e estudar para que assim você não faça uma escolha ruim. E eu vou mencionar aqui do pior para o melhor fundo imobiliário, pelo menos na minha opinião, de tijolo. Então, na quinta posição temos aqui o VIU11. Ele é um fundo de imóveis comerciais, seu preço atual é R$ 7,16, dividend yield aqui de 11,86%, já pagou nos últimos 12 meses por cada cota 84 centavos. Descendo aqui, podemos ver que seu preço justo é os R$ 8,91, tem um patrimônio de 239 milhões de reais, conta com um pouco mais de 54 mil cotistas, liquidez baixa, na faixa aqui dos 300 mil. E seu último rendimento anunciado foi de 6,7 centavos. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver que atualmente ele tem participação em 8 imóveis, totalizando uma ABR, no caso uma área bruta alocável de 95 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver o nome de alguns dos seus inquilinos, né? Anima, Gogna, Facamp, Le Biscuit, Americanas, entre outras. E aqui a gente pode ver a porcentagem de cada uma delas responsável pela receita no VIU11. Podemos ver que ele tem uma concentração aí na Anima. Descendo aqui, notamos com respeito ao seu tipo de contrato, então 90% deles são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, esse é um ponto positivo, e 10% são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor. Com respeito ao segmento de atuação dos seus inquilinos, se destaca aqui em especial uma concentração no setor de educação, já que seus 3 principais inquilinos atuam justamente no setor de educação. Voltando aqui, podemos ver o seguinte também, que a duração média dos seus contratos é de 8 anos e meio, então como mencionei são contratos longos, e com respeito ao ano de vencimento dos seus contratos, na sua grande maioria, vão vencer aqui a partir do ano de 2033 em diante. E também podemos notar, com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria é usado o índice IPCA. E podemos notar que no mês de maio, junho e julho acontece aqui reajustes. Então isso pode ajudar aí o fundo a ter uma receita maior. Com respeito à sua taxa de ocupação, atualmente está de 97%, então ele tem uma vacância física de 3%, e o pagamento dos seus aluguéis está totalmente em dia, que é um ponto positivo. A principal questão do VIU11 é com respeito à sua alavancagem. Atualmente ele tem uma dívida aqui de 113,7 milhões de reais, referente aqui a esses 3 CRIs. E descendo aqui podemos ver do seu principal, que é das suas amortizações, e também dos seus juros, que é o dinheiro mensal que ele recebe e paga para quem lhe emprestou o dinheiro. Então ele é um fundo que tem uma alavancagem muito alta e o dinheiro que ele tem em caixa disponível para poder pagar suas amortizações é relativamente pouco. Então isso é o principal risco de se investir no VIU11. Na posição número 4, pessoal, também temos um fundo da Vinci, o VINO11, atualmente sendo negociado a R$ 8,06, dividend yield de 8,90, já pagou aqui nos últimos 12 meses 71 centavos por cada cota. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo seria os R$ 10,83, ele tem um patrimônio aqui de 896 milhões de reais,
um caixa de 24 milhões, conta com um pouco mais de 154 mil cotistas, tem uma liquidez média diária de 1 milhão e seu último rendimento anunciado foi de 7 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório inicial podemos ver que ele tem participação em 10 imóveis, totalizando uma área de 86 mil metros quadrados. Aqui a gente pode ver o nome dos seus inquilinos. Ele destaca aqui nesse quadradinho os principais inquilinos atualmente, que são responsáveis pelas maiores receitas do Vino 11. Descendo aqui a gente pode ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Então 70% são contratos atípicos, que são contratos com uma duração maior, e 30% contratos típicos. Com respeito ao segmento de atuação dos seus inquilinos, se destaca aqui em especial empresas que atuam no setor de comunicação e mídia, no setor financeiro e também de construção. Descendo mais um pouco, podemos ver aqui a duração média dos seus contratos, atualmente é de 7,4 anos, então tem uma boa duração, e 71% dos seus contratos vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. Então esse é um ponto positivo sobre esse fundo. Aqui podemos ver com respeito ao reajuste anual dos seus aluguéis. Na sua grande maioria é usado o índice IPCA em 87% dos seus contratos e o restante o índice IGPM. E a maioria dos reajustes acontece aqui na metade do ano, no mês de junho e julho, e também no final do ano, no mês de dezembro. Com respeito à sua taxa de ocupação, no momento o Vino 11 está com uma taxa aqui de 95%, então quer dizer que ele tem uma vacância aí de 5%, e com respeito ao pagamento dos seus aluguéis está totalmente em dia, então ele não tem sofrido aí com questão de calote. E a principal questão do Vino 11, assim como o Vino 11, é com respeito à sua alavancagem. No momento ele tem uma dívida aqui de 514 milhões de reais. Isso representa 35,8% de alavancagem. Então é uma alavancagem realmente muito elevada que traz riscos para o Vino 11. E aqui a gente pode ver o seu cronograma de pagamento, de amortizações e também de juros e correção monetária. Como eu já mencionei, amortizações, ele usa o dinheiro do seu caixa para poder pagar, e juros é com respeito à sua receita mensal. Note como o seu principal pode impactar bastante o fundo nesse ano de 2024 e 2025. Somando esses 2 anos, ele tem aqui mais de 90 milhões de reais para poder pagar somente de principal. E se voltarmos aqui no site Estados Invest, podemos ver que ele tem em caixa apenas 24 milhões de reais. Recentemente ele vendeu a participação que ele tinha em um dos seus principais imóveis, então isso pode trazer um fôlego para o fundo, mas não vai resolver essa questão de alavancagem. Ele vai ter que continuar vendendo ativos para conseguir pagar, honrar o seu compromisso. Na posição número 3, pessoal, temos um fundo de shopping base 10, o AJFI11, relembrando que teremos mais um fundo de shopping, que é o BBIG11, que logo em breve ele vai estar disponível para ser negociado na Bolsa de Valores. Então, o AJFI11 atualmente ele custa aqui R$ 9,32, está com dividend yield de 3,26%, está com dividend yield relativamente baixo, porque ele é um fundo recente, começou a ser negociado aí no mês de novembro de 2023. Seu preço justo é os R$ 12,53, tem um patrimônio aqui próximo dos 400 milhões, conta com um pouco mais de 12 mil cotistas, uma liquidez média diária superior a 1 milhão, e seu último rendimento anunciado e pago foi correspondente aqui a um pouco mais de 7 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial podemos ver o seguinte, ele tem participação atualmente em 6 shopping centers, e todos eles estão localizados lá no estado de Santa Catarina. Então aqui ele vai mencionar qual é o nome do shopping, o ano de inauguração desse shopping, a participação desse fundo em cada um desses shopping, a quantidade de lojas e a quantidade de vagas de estacionamento, que é também uma maneira do fundo ganhar. Então aqui você pode ter as informações sobre cada um dos shoppings que atualmente o AJFI11 ele tem participação. Também podemos ter mais algumas informações sobre a BR, no caso, área bruta locável, o resultado operacional de cada um desses shopping, também a quantidade de vendas. E também podemos ver que a localização dos seus shoppings estão muito bem localizadas, já que atende aqui aproximadamente 80% da população do estado de Santa Catarina. Descendo mais um pouquinho, temos algumas informações sobre a sua taxa de ocupação. Infelizmente ela vem caindo, está aqui na faixa de aproximadamente uns 90% até 91%, então ele está com uma vacância física de aproximadamente uns 10%. Podemos ver também sobre as suas vendas totais, que tem conseguido subir, então esse é um ponto positivo. Suas vendas também por metro quadrado têm aumentado, então são indicadores operacionais que têm mostrado um bom desempenho dos shoppings que atualmente esse fundo ele tem participação.
Na segunda posição, pessoal, temos aqui o GGRC11. Ele é um fundo de logística e industrial, então ele tem dois tipos de imóveis. Atualmente ele está custando aqui R$ 11,26, dividend yield aqui na faixa dos 10%, já pagou nos últimos 12 meses R$ 1,13 por cada cota. Preço justo seria aqui os R$ 11,14, tem um patrimônio um pouco superior a 1 bilhão, tem um caixa de 47 milhões e conta com um pouco mais de 114 mil cotistas. Além disso, tem uma boa liquidez média diária superior a 1,6 milhões. E seu último rendimento anunciado foi aqui no dia 2/5, que ele vai pagar no dia 9/5, o valor de 9 centavos por cada cota. Aqui podemos ver, pessoal, com respeito à tipologia dos seus imóveis. Então, 54% dos seus imóveis são imóveis logísticos, tem também aqui 24% como industrial e 21% como híbrido. O ramo de atividade dos seus principais inquilinos se destaca aqui em especial o comércio varejista, juntamente com químico e petroquímico e também metalurgia e siderurgia. Descendo mais um pouco, podemos ver que na maioria dos seus contratos é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis e a maioria dos seus contratos vão vencer aqui a partir do ano de 2027 em diante. Ele menciona aqui também que o fundo atualmente não apresenta vacância física. Sua taxa de ocupação no momento é de 100%, então ele não tem imóveis desocupados. Aqui também você pode ter uma noção de cada um dos imóveis que atualmente ele tem, então ele vai fazer a descrição sobre cada um desses ativos logísticos, também sobre os imóveis industriais que ele tem disponível e aqueles ativos considerados híbridos. Lembrando que esse fundo recentemente ele acabou de fazer a sua 7ª emissão de cotas, então com essa nova emissão ele melhorou bastante alguns números dele. Por exemplo, o patrimônio aumentou, a alavancagem dele diminuiu, atualmente está aqui de 7,55%, então uma alavancagem baixa. A BL também aumentou para 440 mil, o número de inquilinos também subiu aqui de 18 para 21 até 22 e a duração média dos seus contratos também subiu aqui para 7 anos. Na primeira posição, pessoal, temos o GARI11, um fundo híbrido de tijolo. Atualmente sendo negociado a R$ 9,06, dividend yield de 11,15%, já pagou nos últimos 12 meses aqui R$ 1,01 por cada cota. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo é os R$ 9,17, tem um patrimônio aqui um pouco superior a 1,1 bilhão de reais, um caixa de quase 20 milhões, conta com um pouco mais de 173 mil cotistas e tem uma liquidez média diária muito boa, próxima aqui aos 5 milhões. Esse último rendimento anunciado foi de 8,7 centavos por cada cota. Aqui no seu relatório gerencial, pessoal, vale lembrar que o GARI11 ele realizou recentemente uma nova emissão de cotas e isso transformou o fundo totalmente. E nesse comparativo aqui vocês podem ver o antes e o depois no GARI11. Antes ele tinha um patrimônio aqui de 500 milhões de reais, agora passou a ter um patrimônio de 1,2 bilhão. Ele contava aqui com 5 ativos, agora tem 25. Inquilinos ele tinha apenas 3, agora passou a ter 6. Com respeito à duração média dos seus contratos era de 9 anos, passou a ser agora de 15,4 anos. Com respeito à sua alavancagem, antes era de 42%, uma alavancagem altíssima, agora passou a ser de 24%. Sua base de cotistas saiu aqui de 81 mil para 170 mil cotistas. Liquidez média diária também aumentou bastante, de 1,5 milhões para 4,5 milhões. E seu dividend yield também conseguiu aumentar um pouquinho de 10,8 para 11,4. Estou mostrando assim que o GARI11 ele tem as características aqui para estar na primeira posição como o melhor fundo imobiliário de tijolo base 10 para se poder investir no momento. Como eu mencionei, teremos provavelmente aí mais duas opções. Primeiramente o RBVA11, que também atua de maneira parecida com o GARI11. Ele provavelmente vai aceitar esse desdobramento das suas cotas, então será mais uma opção de base 10. E também o fundo de shopping, o BBIG11. Acabar seu período de IPO, ele vai ficar disponível para ser negociado na Bolsa de Valores. Então, pessoal, esses são aí 5 fundos imobiliários de base 10 de tijolo que temos disponível. Agora cabe a você analisar, estudar e ver se algum deles se encaixa aí nos seus critérios de investimento, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.